Fala pessoal, eu sou o Wagner Freire. E eu sou Ivan Souza. E juntos somos o Dualcast, um espaço voltado para pessoas interessantes, as quais tenham uma história incrível. Estamos ao vivo e o nosso convidado de hoje é Átila, o Poderoso. É o Poderoso é nome ou é um codinome? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que vão participar, a audiência do Dualcast. O meu nome é Átila Santos, Poderoso Bispo. Freire, muito obrigado pelo convite, Ivan e também o Michel que está aqui na operacionalidade, todo esse podcast aqui, melhor, Dualcast, né? Que está trabalhando e tem convidado pessoas muito relevantes e conteúdos que trazem assim, agrega muito valor. Tem que falar o nome do Max aqui pelo menos 3 vezes durante o episódio, que ele é o nosso chefe. Ah, é? Tá senão certo. ele pode fechar esse canal a qualquer momento. Max também aí, né? Que faz parte da equipe. Bom, tudo bom, chefe? Chefe Max. E aí, você é o Átila, então? Átila. Normalmente o pessoal associa, né, pelo sobrenome, né? Átila Poderoso. É até engraçado, porque quando eu me apresento pelo sobrenome, Poderoso. Porque vem do meu pai, Jorge Luiz Poderoso Bispo, e a minha mãe é Gilvane dos Santos. E o pessoal acha que eu estou criando nome, estou fazendo nome fantasia, é um nome fake, quer se amostrar. Eu falo, não, não é. É o meu nome de registro geral mesmo, é o nome de filiação, né? Não tem por que inventar. E aí o pessoal brinca, fala, o Poderoso, não sei o que lá. Mas até no quartel foi engraçado, quando eu servi as Forças Armadas, o meu nome deixaram como Átila. Mas o nome de guerra da grande maioria dos meus familiares era Poderoso. Mas o pessoal deixou Átila, né? Para mim também tá tudo certo. Nem quando foi a cabo ficou Poderoso, não? Não. Eles não quiseram, não. Poderoso Cabo? É. Tinha um amigo, ele não foi tão afortunado assim. O nome dele era Desordem. Ah, é? É. E o nome de guerra dele era Soldado Desordem. Não tava dando muito certo, não. Não, aí é ruim. Tem que mudar esse nome, né? E aí, Ivanzinho, tudo tranquilo, de boa? E o pessoal tá seguindo a gente? Tá, né, cara? Tá seguindo, então aproveita aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra galera. Hoje a gente vai fazer um assunto bem legal aqui com o Átila, então já compartilha e manda pra todo mundo que tá precisando de uma mensagem interessante aí. Gostaria de agradecer também do fundo do coração, porque o pessoal tá se inscrevendo, tá curtindo. Agora nós temos a gente foi monetizado, né? É a membresia lá, né? Tem um espaço para membro, o pessoal também tá se inscrevendo como membro. E isso daí vai dando força pro canal, que foi o que o Átila falou, o poderoso Átila falou aqui, que é uma maneira da gente disseminar as nossas ideias, o nosso ponto de vista, né? E trazer bons conteúdos para vocês, né, Átila? E hoje a mensagem é especial, né, Ivan? Porque o Átila foi escolhido a dedo aqui e eu pedi que, além dos assuntos, ele trouxesse uma mensagem de Natal para a gente, né? É verdade. É um prazer estar aqui mais uma vez no Dualcast. Parabéns pelo trabalho que tem sido muito relevante e profícuo e que tanto esse ano para o ano que vem, muitas oportunidades se abram, muitas conquistas vocês possam receber aí. Parabéns, Ivan Freire, pelo trabalho que tem feito. E nesse final de ano, como você mesmo disse, é uma palavra, assim, uma mensagem mais reflexiva, não é? Porque agora, nessa época, o pessoal começa a querer comprar presente, a presentear os outros, colocar aquela roupa bonita, tomar banho, não é? E aí fica aquele pensamento. Final de ano, um espírito natalino, mas o que é o Natal? Qual é a proposta do Natal? A gente acabou de passar por uma pandemia onde afetou todo mundo. Não foi apenas uma região, como um município, um estado, um país, não. Foi o mundo todo. E a pandemia, ela trouxe uma proximidade muito do ser humano, da humanidade com a dor. E o ser humano foge da dor. Mas a dor, ela vem para nos ensinar, para que a gente desenvolva habilidades e aprenda a entender que muitas vezes a tristeza é a melhor professora da vida. E nesse cenário, a gente vê também que cada geração, cada sociedade tem os seus momentos desafiadores. Não é somente a nossa, mas muitos já passaram. E eu quero então, já posso iniciar já, Freire? Então, eu acho que você deveria contar um pouquinho da sua história.
e a gente ir evoluindo e trazer essa mensagem para o Vamos. pessoal, para o pessoal poder saber quem que está trazendo essa mensagem, né? Joia. Vamos lá então. Então, Bom, quem que é o Átila, né? eu sou natural de Aracaju, Sergipe. Nasci lá no estado de Sergipe, o menor estado do Brasil. Sou nordestino, tenho uma alegria de ser nordestino e uma satisfação. Então eu conheço muito ali cuscuz, né? Sarapatel, baião de dois, buchada de bode, amarradinho, só comida leve, só comida leve. O pessoal fala, você come? Eu falei, não, não mais. Agora eu já sou naturalizado paulista. Eu viajo, mas eu não viajo para conhecer, eu viajo para comer. Porque quando. Cara, eu chego nos lugares, não quero ir ver a ponte, a igreja. Eu quero saber que comida que tem lá no lugar. Isso aí, né? a gastronomia, né, da cidade. E eu fiquei lá até os 16 anos. Dos 16 para 17 anos, vim com meus familiares para Campinas. E já estou aqui há 20 anos. Então eu me considero já um homem naturalizado paulista e campineiro. Uma cidade muito acolhedora. Desde os meus 8 anos, os meus pais, eu lembro que na minha infância, eu sou o terceiro filho de 4 filhos, né? Tenho 2 irmãs, eu sou o terceiro, e o meu irmão mais novo, que se chama Leandro. É a Jéssica, a Anne, o Átila e o Leandro. E com os 8 anos, minha mãe nos levava para a Igreja Batista Peniel, lá em Aracaju. E quando criança, eu ia na igreja, gostava daquele ambiente. Ali tinha escola bíblica. Lembro como se fosse hoje. Tenho boas lembranças. E eu lembro que eu sempre tive algo... O chazinho com a bolacha água e sal tinha lá? Tinha. Tem que ter, né? Tem que ter. E aí eu lembro que algo no meu coração falava muito forte, né? Olha, entrega a sua vida. Eu tenho um plano na sua vida. Só que naquela época, olha que interessante que, como criança com 8 anos, já tinha uma certa consciência. Naquela idade, eu já tinha uma consciência que um dia a minha vida iria passar em um filme, tudo aquilo de bom que eu fiz e aquilo que de errado eu também fiz. Olha que coisa. Eu imaginava como se eu tivesse sentado em frente a um cinema, uma poltrona, e naquele telão passasse minha vida, com 8 anos. Então já tinha essa consciência, poxa. Só que eu pensava, bom, eu vou errar muito, né? Tem muita moça para conhecer, eu vou pecar muito, vou errar demais, então eu não vou entregar minha vida agora não. Quando eu ficar mais velho, como se igreja fosse asilo, né? E não é. E aí eu falei, Nos não. 45 do segundo tempo, o Átila vai lá e... Quando já não tem mais força, não tem energia, que é muito assim que a maioria pensa. Mas não que não deva ser feito, né? Correto. Aquele que tá ali no, né? Mesmo com idade avançada e... Pode tomar decisão muito importante na sua vida. É que muitas vezes as pessoas vão procrastinando para adiar um prazer permanente em troca de um prazer imediato. E as pessoas não sabem que, na verdade, elas estão perdendo. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o que acontece? Com a vida com Cristo, a gente tem muito mais a ganhar do que perder. Só que o ser humano ele fica muito nessa balança. Poxa, eu não quero perder. Mas na mudança, isso em tudo, né, Freire, na vida, a gente tem que olhar para a mudança mais aquilo que a gente vai ganhar do que aquilo que a gente vai perder. E aí eu lembro que meus pais se divorciaram. Meu pai é um homem que me trouxe muitos aprendizados, muitas lições, só que meu pai era alcoólatra. Nunca foi homem agressivo, mas o álcool tirou o tempo dele com a gente e família. E essa falta fez muita falta. E a gente veio para Campinas. Aí, isso com 8 anos. Eu lembro que logo quando eu cheguei em Campinas, fui trabalhar no Shopping Iguatemi. Eu era um jovem ali, um adolescente. E já estava naquele tempo de período de alistamento militar. E por esse período nós sabemos que as empresas não contratam, por causa que tem a questão burocrática, que se o jovem for servir ali o serviço obrigatório, a empresa não pode mandar embora. E para ela tem um ônus. Então não é interessante. Então faz um contrato. E eu sempre fui muito claro. Falei, olha, eu quero servir. Meus familiares foram militares, então eu sempre quis tomar essa decisão. Tanto é que no alistamento eu fui um dos primeiros. E quando eu cheguei designado para a Polícia do Exército, que eu servi lá há 8 anos, eu fui o primeiro a chegar. Eu lembro que era 5 horas da manhã, fui lá, estava já o primeiro, falou, olha, você vai para a PE. Opa, legal. Eu não sabia o que era, né, porque não tinha muito contato. E fui lá. Tanto é que no ano que eu servi, eu fui praça mais distinta. Com os 8 anos nunca tive alteração nenhuma, referência elogiosa, honra ao mérito, e tive muitas experiências boas lá. Mas foi nessa época, já para 20, 21 anos de idade, que eu aceitei a Jesus.
muitas coisas foram acontecendo simultaneamente na minha vida e dando errado. E aí eu pensei comigo, sempre tive o temor, Ivan Freire, sempre tive temor. Por exemplo, ó, eu não beijava nenhuma moça que fosse da igreja, porque eu falava, vixe, dá ruim, porque Deus aperta e coloca a mão. Então, eu só vou me relacionar com moça que não serve a Deus, porque se eu tirar aquela menina da igreja, a mão vai pesar. Então, eu tinha esse receio. Olha o temor. Então, nunca fui um cara de usar droga, nunca fui um cara de bagunçar. Pelo contrário, eu tive muito medo de ser um pai e ser um pai ausente. Então, eu sempre fui um cara muito assim, receoso. Não, a pessoa que eu me relacionar, eu quero escolher para ter, né, passar uma vida, construir uma família. Então, eu sempre fui um cara muito ponderado nesse aspecto. Sempre gostei de brincar, ser um cara sarrista, né, me divertir, mas nunca de usar droga, beber. Tanto é que nós 4, os filhos, ninguém bebe. Você sabe que você me falou uma coisa e me lembrou de uma vez que eu abordei um cidadão lá. E o cara era de boa, não tinha ficha criminal nem nada. Aí eu falei pra ele, então, ladrão, você mora onde? Isso daí, cara, o cara ficou brabo, hein? Aí ele falou, não, tenho meus vícios aí, mas eu não sou ladrão. Eu falei, você é ladrão. Eu falei, você tá roubando o pai dos seus filhos, o esposo da sua mulher. E o cara se emocionou ali, cara. Ele falou, não, eu sou ladrão. Ó, que palavra impactante, né? Verdade. Né? Então, assim... E você nunca... você acha que esse distanciamento do vício pode ter sido um trauma ali? Sim, com certeza, né? Eu também sou psicanalista, então existe essa questão da projeção. De duas uma, Freire. Ou ele se encaminha para o mesmo comportamento, ou ele se distancia e faz algo diferente. Então, cada um lida de uma forma com a dor. Então, com certeza, isso aí foi um trauma. Tanto é que eu não bebo por causa da minha religião, não é isso. Mas é porque eu sei o que o álcool faz em uma família. Onde o álcool chega, ele destrói um casamento, destrói uma família, assim como a pornografia e assim como outros vícios. Então, a gente tem que definir o que é uma relação perfeita e uma relação saudável. Eu não critico ninguém, se for falar como cidadão. Às vezes o pessoal... Eu lembro que... Vou dar melhor aqui exemplo que fica melhor. Que um amigo meu falou assim, ô Átila, eu quero me casar, só que eu não vou na igreja. Só que eu acredito muito na bênção de Deus, na proteção da família. Você me casa? E, usando uma linguagem popular, seria uma pessoa que não está na comunhão da igreja, mas é uma pessoa que quer ter um matrimônio imaculado, uma pessoa de princípios, um homem de valor. Eu falei, lógico, eu te caso. Só que tem uma coisa, Átila. Os meus familiares é do pagode e bebe. Você vai? Eu falei, vou. Eu vou. Pode marcar que eu vou. Aí eu já coloquei uma camisa mais simples, fui lá e o pagode. Na hora da cerimônia, eu levei uma palavra mais evangelística, uma mensagem assim da importância do matrimônio de Jesus no casamento. Mas eu nunca critiquei, vocês estão aqui em pecado. Jamais, jamais. O Jesus ia nas festas Ia também. nas festas, no ambiente social, familiar, ele ia. Então, a única coisa que eu digo, até como um profissional da saúde mental, é o que é uso, o que é abuso e o que é dependência. Uma vez dependente, não existe ex-dependente. Popularmente falando, as pessoas falam, mas não existe, a pessoa está limpa. Se em 10 anos ela ficou limpa de um álcool, de um drogadicto, uma maconha, uma cocaína, a gente sabe que se ele brincar, nessa época do ano, por exemplo, e é interessante, né, Felipe, que você falou do trauma, né, das memórias. Essa época do ano, para muita gente, é sofrimento. Sim. Não é bom. Sim. Não é bom. Então, se essa pessoa pega ali uma salada de fruta que tem champanhe e ela toma, aquilo lembra ela tudo que ela não usou em 10 anos, ela vai usar. Porque o que ela está é limpa. Então, nessa questão, eu falei, não quero. Nesse exemplo, assim, sei. A gente vai amadurecendo, né? Meu pai tinha as dificuldades dele, os conteúdos, as demandas que ele não conseguia enfrentar. Porque, afinal de contas, o que é a promiscuidade? O que é o álcool? Se não, fuga. Eu não consigo enfrentar aquela realidade, é muito doloroso, e aí eu preciso ter uma fonte de escape, uma fuga, para tentar esquecer. Mas a fuga é o melhor caminho para o homem se encontrar com ele. Lembra de Jonas? Deus chamou Jonas. E o Senhor falou assim, Jonas, vai para Nínive e prega lá para aquele povo se arrepender. Se eles não se arrependerem, um povo promíscuo, arrogante, soberbo, o meu juízo iminente vai vir sobre aquela cidade, sobre aquela nação. O que Jonas fez? Fugiu. Ele foi para Tarsis, para Jope.
Jonas indo para Nínive é um profeta do Senhor. Mas ele indo para Tarsis, Jope, é um homem comum. Estava sem missão, né? Sem missão. E aonde que ele vai? Ele vai pegar um barco. Porque quando a gente se afasta do propósito de Deus, como disse Spurgeon, o diabo sempre tem um barco nos esperando. As oportunidades. E naquela situação, vem a tempestade, porque Deus ele pode falar através da oração, através da palavra. Do sonho. Do sonho. Jó fala muito isso. Através de pessoas e através de situações. Naquele momento, então, o que acontece? Vem uma tempestade. E o que o cidadão está fazendo? Dormindo. Muitas vezes, Freire, Ivan, o dormir, esse sono, é algo que eu não quero enfrentar a realidade. Por isso que na depressão, em muitos casos, a pessoa desenvolve a hipersônia. Ela só quer dormir, porque ela não quer enfrentar a realidade. Então, a qualidade de vida não é só apenas na quantidade de horas que a gente dorme, mas na vontade de abrir os olhos e conquistar cada manhã. Tem gente que não tem força. Tem pessoas que não têm condição e não querem enfrentar a sua realidade. E ele dorme. Naquele momento, o pessoal fala, por que está acontecendo essa tempestade? E ele se acusa. Fala, olha, é por causa de mim. A gente conhece a história, lançam ele ao mar, vem um grande peixe. Lá, ele ora nas entranhas do peixe, está lá em Jonas capítulo 2, na sua angústia. E o texto diz que Deus ouviu a oração. E aí sim, agora ele vai para Nínive. E no momento que ele leva a mensagem de arrependimento, o povo acreditou. O povo se arrependeu e Deus agiu com misericórdia. Ele explicou das próprias dores ali, não? Sim, pela experiência que ele viu. Sim, ele estava fugindo. Só que Jonas, numa linguagem assim, e numa interpretação, na historicidade, para uma boa interpretação bíblica, Jonas sabia que Deus é um Deus misericordioso. E ele queria agir com a sua própria justiça. O exercício arbitrário das próprias razões. Então, o ser humano tem muito isso, né? Eu quero que aquele povo sofra, eu quero que aquele povo pague. Ei, calma. Deus não está interessado a punir as pessoas. Deus não é um Deus que ele castiga, ele é um Deus justo, ele é um Deus misericordioso. Graça é um favor imerecido. Graça é aquilo que Deus nos dá que a gente não merece. Misericórdia é aquilo que Deus não aplica quando a gente merece. Deus queria agir com misericórdia, mas Jonas sabia disso. E ele queria punir, porque Nínive era um povo muito promíscuo, muito assassino, muito sanguinário. E naquele momento o povo se arrepende, Deus não vem com juízo, o que Jonas faz? Mais uma vez ele dorme, debaixo de um pé de aboboreira. O que esses sonos, esses leitos de Jonas explica? Pessoas hoje que estão dormindo, quando na verdade deveriam estar acordadas, enfrentando e construindo a sua vida, mesmo em meio às dores, às dificuldades. Então, Freire, sim, a questão do trauma, com certeza, né, de não ser aquilo, apesar de... Meu pai faleceu em 2018, e eu sempre digo que, emocionalmente, quem a gente ama nunca morre. Sempre me deixou boas lembranças, sempre me trouxe bons exemplos, e eu só tenho gratidão ao meu pai, porque eu entendi que por trás de uma pessoa que fere, tem alguém ferido. Nunca foi um homem agressivo, nunca foi um homem violento, pelo contrário, muito carismático, muito querido, só que o álcool que mais roubou da gente dele foi a falta, que fez muita falta. Mas antes de falecer, eu fui visitá-lo e lá abracei ele, beijei ele, falei, rapaz, eu amo tanto o senhor. E meu pai, ele tinha os olhos claros, né, moreno. Eu falei, se eu tivesse os olhos do senhor, a minha vida seria um pouquinho melhor. Ele dava risada. A importância de não deixar para amanhã, né? Verdade. Que nem às vezes a pessoa tem um ente querido, amanhã eu vou visitar lá, dá tempo, ó, quem tá longe, né? Semana que vem a gente vai lá, tudo. Então, o meu pai, quando faleceu, eu sabia, eu comento que eu sabia que esse dia ia bater na porta. É uma questão assim, né? Do ser humano. E quando esse dia chegou assim, o pessoal fala, pô, mas você não ficou muito triste, tudo, você perdeu seu pai? Mas ali eu sabia que não havia pendência. Tudo que eu tinha para resolver, eu sempre estava com ele. Passei muito tempo com meu pai, minha família sempre ia lá, tal. Então não havia essas pendências, né? Muito bom, isso é muito bom, né? Ô Átila,
Você estava falando da fase do exército ali. Você já tinha trabalhado alguma vez? Você estava com 17 anos na época? Isso, 16 para 17 anos. Eu sempre trabalhei, meu pai e minha mãe, a gente sempre foi incentivado. É o voluntário, né? É o voluntário obrigatório, dentro de casa. Então a gente foi sempre. Chegou no exército e falou: tô no céu. Tô no céu, tô no céu. Então eu nunca tive dificuldade, porque eu até costumo dizer, Freire, Ivan, a seguinte forma: nas minhas aulas eu ministro e falo isso, né? De vez em quando você pega ali os vigilantes, e eu quero deixar aqui um abraço para a nossa diretora, a doutora Delci, que é a diretora da Escola Paulista de Formação. Não, estou competindo, a gente está competindo com o Nogueira, que eu falei que eu vou trazer Traz ela aqui. primeiro. Isso, pode trazer uma pessoa muito competente, uma mulher guerreira e tem um coração enorme, viu? Então, o que eu falei pro Nogueira, falei assim, Nogueira, o nome dela chegou primeiro. Eu não sei como que é a fisionomia dela, mas várias pessoas me falam do bom exemplo, né? Verdade. E como mulher, o que ela construiu, né? E o pessoal assim que cursou a Escola Paulista tem um carinho por ela muito Verdade. grande. Ela tem um legado muito forte, né? Não é apenas aquilo que ela construiu, mas aquilo que ela deixa nas pessoas. Como você falou, Freire, pode convidar, com certeza ela virá. Agora, O problema é a agenda, né? o desafio dela é esse, como o de muitos, né? Parece que sobra compromisso, o que falta é tempo. Mas ela vem, organiza, ela vem, uma pessoa muito assim, dada às pessoas, muito competente, vocês vão gostar, uma pessoa muito boa, viu? E aí você estava falando que estava no exército lá, Isso. já havia trabalhado. Isso. Aí eu trabalhei, né, com meu pai, ajudando algumas coisas. Minha mãe e meu pai tinham um restaurante, minha mãe foi cozinheira, também foi técnica de enfermagem há muito tempo, trabalhou em farmácia. E aí, quando eu vim para Campinas, eu estava com 16 para 17 anos, a minha irmã trabalhava no Shopping Iguatemi, na Print Company, e ela conseguiu um trabalho para mim e para o meu irmão de monitor de crianças. Olha que interessante como a vida ela vai nos encaixando, né? E naquele tempo, falei, olha, para não ficar parado, ter ali minha própria condição, comprar minhas coisas. E eu falei, vamos lá. Mas o meu objetivo é servir o Exército. Então, quando eu entrei nessa loja, que era Brincadeira e Companhia, inclusive, filho do Belardino, que é da companhia de ônibus, conheci a filha do Jonas Donizete, na época ele era radialista, ele não era nem vereador na época, também fiquei lá, né? A gente monitorava, que tinha uns videogames lá, o pessoal ia fazer a compra, deixava a criança lá. E aí chegou a época do quartel. E o rapaz que trabalhava comigo, um ano antes, ele serviu na Polícia do Exército. E quando o meu nome chegou, falou, Átila, ele foi lá, Átila, cara, que coincidência, você está na PE. Ele era soldado, já antigo, um ano antes de mim. E depois ele falou, Átila, você está na PE, você vai ser meu peixe. Eu falei, legal, cara, né? Não conhecia muito, né, as unidades, as corporações. E aí ele falou, falei, bacana. Aí foi onde passei por todo o processo seletivo. E aí começou o ano obrigatório. E ali já comecei a me destacar, porque eu tive bons exemplos. Meu tio era policial militar, lá em Aracaju, Sergipe, da PM. Ele era terceiro sargento, depois para segundo. E o que acontece? Para mim foi muito fácil, porque a gente veio da educação. Eu lembro que era lá em Aracaju, Freire, tinha palmatória na escola ainda. Era camisa do colégio, lá não falava escola, era colégio, calça jeans, tênis preto ou branco. O aluno chamar o professor por nome pejorativo, nossa, entrar de brinco, de boné, não tinha isso lá não. O professor na sala de aula era uma autoridade tão grande o respeito que se ele falasse para os pais, e naquela época, eu lembro que eu dava trabalho, né, até mesmo por uma questão de comportamento, quando meu pai não era muito presente, então a criança ela demonstra muito no comportamento, hoje eu entendo isso. Dava trabalho, brigava para chamar a atenção, né, para ter uma validação. E meu pai foi chamado um dia, meu irmão. Rapaz, meu pai foi na escola, ele falou, Átila, fica em pé. Eu fui baixando assim, né, me escondendo, fica em pé, Átila. Tanto é que me chamava de Átila perigoso, não era nem poderoso. Dava muito trabalho, era terrível. E aí ele falou assim, professor, eu quero dizer aqui uma coisa, se o Átila der trabalho, pode bater nele. Eu falei, rapaz, vou apanhar 2 vezes aqui em casa. Então não compensa dar trabalho aqui não, dar ocorrência aqui não, novidade. E aí eu brinco com os alunos, né? E lógico, eu construo um contexto e digo o seguinte, não é porque a gente aprendeu apanhando que nós temos que ensinar batendo. Hoje a sociedade é outra. Naquela época tinha isso. Eu lembro que a minha mãe, os meus familiares, uma parte, é de Itabaiana. E na época, o Freire vai lembrar disso, né? O Michel, não sei qual é a idade do Ivan, mas naquela época, Ivan, isso aqui, ó, benção tio, benção pai, era beijo na mão.
E a minha avó e meu avô maternos tiveram 29 filhos. Então tinha 29 tios. Eu tinha uma raiva, rapaz, de ir na casa do meu tio, quando tinha Uma benção festa. para todos. Era muito. Eu falei, não quero minha mãe. Você vai sim. E eu não queria ficar tanta mão, né, beijar a mão das pessoas, né? Não porque essa reverência, mas até hoje, quando eu vejo minha mãe mora em Portugal, eu falo, benção, mãe, Deus te abençoe e te proteja, meu filho. É uma questão cultural e familiar nossa. Então eu entrei no quartel. Fui me destacando, então, como você falou, Freire, não tive dificuldade, não, nenhuma. Sim, senhor, sim, senhor. Sempre tratar bem os pares, os subordinados. E ali fui me destacando, me nomearam como, sempre tem uma questão da tropa, né? O soldado que se destaca, em aspecto de aptidão física, de tiro, e eu fui um dos primeiros. E aí falaram, olha, quem é que vocês escolhem para ser o praça mais distinta, receber essa condecoração? E aí foi praticamente unânime, éramos 19 soldados naquela época, porque o pelotão de polícia do Exército de Campinas aqui é apenas uma subunidade, né, um pelotão. Diferente do 2º BPE ou do 8º. E fica onde? A PF fica onde? A PF fica em frente ao QG, que é o quartel-general da brigada, do comando militar aqui, da Brigada Anguera. Então fica ali em frente, e aí próximo da base administrativa e da companhia de comando. Bem próximo do general, né, como faz muita segurança de autoridade, tem escolta, batedores. E eu trabalhei muito no canil. Minha formação foi adestramento de cão de polícia, mas trabalhei em muitas funções. Tanto é que eu tenho curso de auxiliar médico veterinário, sinotecnia, sinofilia, adestramento básico, guarda e proteção, faro entorpecente, busca e mata, e mais alguns, né, que a gente vai adestrando. Então, de cachorro também entendo pouco, né? Além de gente. E o que acontece? Qual é mais difícil, cachorro ou gente? Gente, né? dá um pouco mais de trabalho, Bem mais, acho. mas é prazeroso também lidar, mas é verdade. Então eu tive muita facilidade. Então naquele ano me colocaram como praça mais distinta e me nomearam para o curso de cabo. E ali eu me fui muito bem também, fui 03 da minha turma e no mesmo ano foi uma coisa assim milagrosa. Por que eu digo isso? Porque naquele ano não existia a promoção de cabo do efetivo variável, que a gente chama de EV. Não existe, tanto é que o Freire vai lembrar. A funcional do militar, que ele é do núcleo base, que ele é um engajado, que fica até 8 anos, como foi o meu caso, ela era na cor azul. E o do recruta era verde. E aí o tenente me chamou. Tenente Henneman, na época, hoje é coronel, assumiu até no dia 12 o comando do Belog agora, como coronel. Tenente Coronel Henneman. E ele me chamou, ele falou, Átila, eu admiro muito o seu trabalho, você é um rapaz esforçado, e eu vi que você fez o curso de cabo, foi muito bem. Abriu uma oportunidade no canil, claro, veio de São Paulo que o nosso pelotão tem que ter um cabo no canil. E você, por uma questão de merecimento, é o próximo. Você quer ser promovido? Eu falei, tenente, mas o militar que é recruta, se ele é promovido, ele tem que ser mandado embora, porque não pode efetivar. Ele falou, não, fica tranquilo que isso deixa comigo. Você quer? Eu falei, eu quero. Eu fiz o curso para galgar, né? Então, no meu ano, eu já era cabo, dia 1º de novembro de 2006, lembro até hoje. Então, o rapaz que fez o alistamento comigo, o Ricardo, hoje é guarda municipal. Bora, guerreiro, puxa aí, teste de força, faz aquela questão dos DOC, né? De cárie, pechato, lordose, que é o exame militar, que é normal. Ele me entrevistou em fevereiro, na segunda etapa lá, né? Que o ESA ele vai até ali, né? A ACS, a Comissão de Seleção, de agosto até tem lá as etapas. E ele era soldado. Ele falou, olha, você vai para a PE. Ele era antigo, né? Da CIACOM. Rapaz, quando esse cara um dia entra na lanchonete, quem está lá com 2 macarrão? Eu. Só que ele me viu conscrito. Uhum. No mesmo ano que foi de alistamento, ele falou, rapaz, o rapaz entrou aqui, é cabo já. Mais antigo do que eu. Falei, antiguidade ainda é posto, Ricardo. Continência, por favor. Brincando com ele, né? Ele falou, olha como é que é a vida, né? Às vezes é a montanha-russa. A gente está embaixo e um dia pode estar lá em cima. Então, para mim, Freire, a vida militar, eu tenho bons exemplos. Para mim foi a maior escola, não me arrependo em nenhum dia. E eu tenho alegria de dizer que, para mim, as Forças Armadas foi a maior faculdade da vida na minha vida. Como que foi essa transição? Quando você foi lá para o Exército, você já tinha essa religiosidade? Você já estava nessa sintonia com a igreja, com Deus? Você comentou que se converteu com 21, né? 21 anos. Então, quando dos meus 8 anos até os 13, nós íamos na igreja lá em Aracaju. E quando meus pais se separaram, então ali mexe muito com a criança, com o adolescente. Eu tinha época, acho que 13 anos, 12 anos. E o que aconteceu?
Ali eu me afastei. Só que uma irmã, a Anne, ela se manteve firme, ali orando, intercedendo. E eu era uma pessoa tão revoltada, Freire, que o pessoal falava, até na minha família, que eu ia ser vagabundo, ia ser ladrão, porque eu morei em Vazão. Eu morei em periferia, morei em Vazão, né? Tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado. Me ofereciam droga, só que eu sempre fui um cara, como eu disse, não quero. Eu gostava de jogar bola, de me divertir, ficar na lan house, essas coisas eu gostava, mas assim, droga nunca fui. Já vestiu a camisa do Palmeiras, não? Não, disso eu então... tô liberto. Então, o que acontece? Aí, com meus 21 anos, como eu disse, muitas coisas simultâneas aconteceram. E aí foi no momento que eu falei, né? Falei, olha, não, eu preciso... Eu vi no Fordcast uma parte que você falou que o Alan te deu sua primeira Bíblia. O Alan foi quem me deu a primeira Bíblia. O Renan, o Alan foram todos os nossos soldados lá. Eles foram recrutas, né? No ano 2009. Em que contexto que ele te entregou uma Bíblia? Do nada? Em 2009, foi onde me converti. Eu entrei em 2006. Aí em 2009, eu me converti. E o Alan, a mãe dele é pastora. Pastora Clarice, uma mulher de Deus, uma mulher íntegra. Inclusive, a minha esposa foi muito tempo discipulada pela mãe dele. E o Alan frequentava uma igreja chamada Rema, que hoje é a Igreja Videira, na cidade de Jardim, lá em Campinas. E o Alan estava sempre envolvido com o trabalho social, com a igreja. Então ele já tinha mais experiência do que eu, ele e o Renan. E eu era novo convertido, por mais que eu tinha uma experiência na igreja, precisava passar por essa experiência do novo nascimento. Não apenas obra natural de um homem, de uma mãe, de uma mulher. Não, mas era agora nascer do Espírito, como diz a palavra de Deus. Então, aquela experiência de um novo nascimento, foi o que eu experimentei. Então, para mim era tudo muito novo. Você já era batizado? Já, me batizei em novembro de 2009. E aí, o que aconteceu, Freire? Ele e o Renan se aproximou de mim. Então, na época do quartel, por isso que eu digo, né? Quando a gente tem as experiências, aquilo que está em nós potencializa, seja para bom ou para pior. Então, eu vi os caras começando assim, vou pegar esse guerreiro aqui para levar ele para uma vida assim. Eu falei, não é assim. A instrução é essa, vamos agir, vamos formar um soldado bem qualificado. Então, minha mente já foi mudando já. Eu falei, não, para de patifaria. Trata o soldado com respeito, que amanhã vai ser um empresário, vai ser uma pessoa bem-sucedida lá fora, você não sabe quem ele vai ser. Então, para de dar trote. Vai cobrar o cara? Cobre com finalidade. Se é flexão, vamos cobrar. Agora é o seguinte, você faz 100 flexões, para que cobrar do guerreiro 100 flexões? Então, eu já comecei já. Então, tinha muitas coisas que eu via lá que eu me afastava, para também ter um bom relacionamento. Mas aquilo que era de trote, que não tinha finalidade, eu falei, não, isso não. E você sabe muito bem o que eu estou falando, Freire. Não, nunca dei trote nenhum. Não, né? Tá sei certo. Não. Porque na vida militar é uma profissão muito bonita, mas também, como qualquer profissão, tem as suas fragilidades. E eu tenho estudado hoje e eu vejo que, de maneira geral, o segundo maior ambiente que adoece as pessoas é o ambiente de trabalho. Porque nós estamos diante de uma sociedade doente e que adoece rápido e coletivamente nas emoções. Mas voltando aqui, aí eu comecei já, foi onde eu me converti. Nessa conversão, o Renan e o Alan se aproximaram. Aí o Alan falou, olha, cabo, eu vou te dar um presente. Então eu estava lendo o Novo Testamento. E eu já ia comprar uma Bíblia. Só que ele falou, vou te dar uma Bíblia. A primeira Bíblia que eu recebi e li foi a que ele me deu. Em 2009 eu me converti. Lembra até hoje, fevereiro de 2009. Com 2 meses e 9 dias, eu li a Bíblia inteira. Eu vinha num ritmo de concurso, prestando um concurso para PM, para guarda, que eu queria seguir carreira. Só que eu lembro que aquela alegria foi perdendo a graça da minha vida, não fui mais sentindo aquele prazer de seguir a carreira militar, porque eu tinha um sonho. E é uma experiência até assim, como é que Deus ele faz, né? E cada um tem a sua subjetividade, a sua singularidade com Deus. E eu falei, não, vou seguir carreira militar, vou prestar polícia militar, guarda municipal, a própria ESA, que é a Escola de Ciência das Armas, e vou seguir a carreira, vou ser um cristão, dar um bom testemunho, ter minha família, mas eu quero seguir a carreira militar, me identifiquei. E eu namorava uma moça. Namorei 2 vezes na minha vida só. Ivan Freire, só 2 vezes. E a minha esposa, Roberta, deixar aqui um beijão para ela. Ela foi minha segunda namorada e minha esposa. E a moça que eu namorei primeiro foi um namoro que a gente fala assim, fora da presença de Deus, fora dos princípios cristãos. E ela estava comigo no culto. Por isso que eu falei, foram várias coisas simultâneas dando errado. Ela estava comigo no culto e um dia eu já tinha falado assim, olha, eu vou visitar, senhor,
tira essa situação da minha vida, me ajuda a ter sabedoria para resolver essa demanda. Se o senhor me der uma palavra, me der uma direção, eu venho aqui 4 quartas-feiras. Estou lá até hoje. Nunca mais saí da presença de Deus. E teve um culto que um pastor pregou, foi a noite que eu me converti. Ele veio da Bahia, ele trouxe a mensagem, aquela mensagem entrou no meu coração. Eu falei para minha irmã, fiz assim, né? Você é cagueta, contou para minha vida para o pastor. Ela falou, não contei não. E mal sabia eu, hoje eu entendo com mais clareza que Deus usou a vida dele, né? E ali eu me converti. E teve uma noite, já prestando concurso, estudando, teve um pastor que foi pregar lá. Não lembro o nome dele, não lembro dele assim, lembro daquela noite. Ele falou, a igreja estava lotada. Aqui tem um jovem que ele tem um sonho. Meu corpo começou a esquentar. E eu fiquei na minha. E a moça que eu namorava falou, é você, vá na frente. Eu falei, não vou não. Se sem ele já me viu, imagine se eu for. Não vou não. E aí, ele falou assim, jovem, vem aqui que eu quero orar pela sua vida, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. E eu fiquei na minha. Eu falei, não vou não. Medo da bexiga, não vou nada. Vai que ele vai colocar a mãe meu cai ali, sei lá o que vai acontecer. Não tinha experiência, né? E aí ele falou assim, esse jovem não quer vir, mas eu vou liberar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Esse jovem está com a farda. Meu amigo, quando ele falou isso, eu comecei a chorar. E eu vejo ele com a farda, olhando o mapa do Brasil, querendo viajar aos estados do Brasil. Só que não é isso que Deus tem para a sua vida, jovem. Aí eu já, opa, Deus vai te fazer um ministro e uma testemunha dele. Eu falei, opa. Vai te levar para lugares que você nunca imaginou pisar. E ele vai te usar muito na palavra dele. Aí, meu amigo, eu chorava igual criança. E não fui na frente. Não fui. Ela falou, é com você. Eu falei, eu sei, fique quieta, que eu não vou lá não. E aí o relacionamento não deu certo. E eu fui me dedicando. Foi nesse inteirinho de espaço que veio o Alan, o Renan. E ele me deu a Bíblia. Eu comecei a devorar. Aí eu falei para o meu cunhado, que também é pastor. Fomos para o ministério juntos. Eu falei, meu cunhado, eu não quero mais seguir carreira militar não, cara. Ele falou, meu cunhado, você está estudando tanto, trocando escala de serviço, tá papirando pra caramba aí. Eu falei, não. Até passei na guarda de Olambra. Eu falei, não quero não. Eu vou ser pastor. Deus está me chamando para ser pastor. Vou servir o tempo que eu tenho que servir, uma profissão que eu admiro, que eu tenho carreira, mas é um sentimento de missão cumprida. Para cada um, Deus tem um propósito. Mas eu lembro muito daquela palavra de Paulo, quando o Senhor falou, Paulo, eu farei de ti ministro e testemunha. Como ministro, Paulo pregava o evangelho inteligivelmente. Como testemunha, ele pregava pela vida. O melhor exemplo que um cristão pode dar, Freire, Ivan, e evangelizar na empresa é através da sua competência. Não é falando de Jesus, é demonstrando Jesus através de atitudes, chegando no horário, dando um bom testemunho, tendo um bom relacionamento com as pessoas. Essa é a maior ferramenta de evangelização. Não é muito pelo falar, mas é pelo praticar. E ali eu comecei a galgar. Aí o meu pastor, ele falou, Átila, vem cá, você tem potencial, você tem chamado, vai para o seminário. Aí ele me enviou, falou, quero você no seminário. Todas as igrejas têm seminário ou não? A grande maioria sim, viu, Freire? Hoje a grande maioria já tem o seu próprio instituto, o seu seminário, já tem já. Aí no meu caso, eu sirvo na Igreja do Evangelho Quadrangular, ele falou, vai fazer o ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular. A Quadrangular, ela está no Brasil assim, quantos anos? Porque antes eu não via Quadrangular, hoje a gente vê bastante. É bem antiga, acho, né? É antiga? Nós completamos esse ano 73 anos no Brasil. Começou em 1951, lá em São João da Boa Vista, pelo missionário norte-americano. Eu vou lembrar o nome dele, viu? Porque são tantos nomes. Aí você fez você foi ser... Fiz o seminário. O seminário. Quanto tempo é o seminário? Na nossa igreja, nosso instituto, ele é de 3 anos. E aí classifica como nível médio em teologia. Só que na época que eu fazia, só tinha apenas 1 ano. Então nós temos 2 frentes. Nós temos o Instituto Teológico Quadrangular e temos também a Missão Teológica Infantil e Juvenil, que chama de MQTI, que é para vocacionados para lidar com o público infanto-juvenil. Então, esses 2 institutos, na nossa igreja, na educação da Quadrangular, legaliza o candidato a ir para o ministério, a ser um obreiro credenciado. E na categoria ministerial, assim como muitas denominações têm a sua, na Quadrangular existe o obreiro leigo, o obreiro credenciado, o aspirante a ministro e o ministro do Evangelho. Para percorrer essa carreira, existe a nomeação
de pastor em tempo integral auxiliar ou parcial e o pastor titular. Então, eu já estou há 8 anos como pastor titular. Na posição ministerial, sou reverendo. Eu sou ministro do Evangelho. Mas, na função, é pastor. Uma coisa é o título, né? No caso ministerial, mas a função em si é o pastor local ou pastor titular em uma igreja local ali. E aí, a gente fez ali 1 ano, né, Freire? E depois, essa preparação ela é em Campinas mesmo ou não? Campinas. Normalmente toda cidade tem, em Sumaré tem. Aqui o superintendente de Sumaré é o pastor Gildo, homem muito íntegro, muito coerente, muito bom também no ensino. O meu superintendente é o pastor Adenir Leones, que ele tem ali o MQTI, e tem o outro superintendente, que é o pastor Celso de Carvalho, na região 2 de Campinas. São muitas igrejas, estão dividindo em 2 regiões. E aí ele está com o ITQ. Então, quem quer fazer MQTI é na região 1, onde eu sou. O MQTI é o que, assim? É a Missão Quadrangular Infanto Juvenil. Ele é um instituto na área da educação onde forma vocacionados para lidar com o público de infanto e juvenil. Que a nossa diretora hoje é a pastora Márcia Pinheiro. Ela é mestre em educação, em pedagogia, trabalhou muito tempo na Unicamp e é pastora auxiliar na igreja sede lá em Campinas, que o pastor Adenir é o nosso superintendente. E eu sou pastor ali na Quadrangular do Jardim Guanabara, está próxima do Castelo. Nesses institutos, qualquer membro pode fazer ou é direcionado pelo pastor, certo, igual você foi? Legal, Ivan. Existe um crivo. Nós temos na estrutura da Igreja do Evangelho Quadrangular um crivo chamado Conselho Diretor Local. É uma igreja muito organizada, sabe? Muito bom a denominação em si. Então, o que acontece? Vamos supor que um membro está ali, ele tem uma vocação, como foi o meu caso. Então, o pastor, ele, no modelo de governo da igreja, tem um episcopal, tem um congregacional. E na Quadrangular, o pastor, ele, por força do estatuto, ele é o presidente. Mas ele tem no seu conselho diretor local o secretário, o tesoureiro, ele tem o diretor de patrimônio, o diretor do corpo diaconal, que são cargos ali importantes para a igreja, que representa a igreja local. Então ele leva essa proposta para o CDL, para o conselho diretor local que representa a igreja. E ele fala, olha, temos aqui um membro na igreja que eu já vejo que ele tem um potencial, uma vocação para ser pastor, e eu estou querendo enviá-lo para o seminário. O que vocês acham? Aí quais são os crivos? Um bom testemunho, uma pessoa coerente, tem uma frequência de culto, fiéis em alguns aspectos e principalmente o testemunho cristão. E aquilo que a gente diz, né, Freire? Ivan, o corpo reconhece o membro como membro do corpo. Então a própria igreja, o próprio organismo, porque a igreja ela é organizacional, como também ela é organismo. Igreja organizacional, ela é uma estrutura, um CNPJ e tem uma denominação, Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, Nazareno. Mas como organismo, a igreja é o corpo de Cristo. É a igreja invisível, se tratando de pessoas que nasceram de novo e estão ali. Então, nessa estrutura, chama e envia. Aí, o caráter de nomear pastor é do pastor titular e da igreja. Então, me enviaram, só que não, naquela época, como você disse, foi só 1 ano. Aí, o que eu fiz? Eu fiz mais 4 anos pelo Instituto Bíblico de Campinas, o pastor Jorge Oliveira do Vale e a irmã Raquel. E hoje é a formatura dos alunos. E lá eu me formei os 4 anos em bacharel em teologia. Até 2016, tinha uma lei, um decreto-lei que aprovava a convalidação. Porque muitos institutos bíblicos são livres e eles não são reconhecidos pelo MEC. Por quê? Aqui tem algumas questões, né? Porque se eu viro faculdade, o MEC, qualquer pessoa pode fazer. E já o Instituto Bíblico tem que ter a carta do pastor, tem que ter um bom testemunho, tem que ter a mensalidade. Então, se aquele irmão, aquela irmã não for uma pessoa bem organizada financeiramente, quem vai pagar a conta é a igreja, porque a igreja se responsabiliza por aquela pessoa. Então, tem toda essa questão de, né, o requisito que tem que reunir as qualidades e enviar. E eu fui para o Ibicamp, eu falei, não, eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar porque eu não quero ser uma pessoa que vou subir em um púlpito para ficar falando besteira. E outra coisa, a sociedade é dinâmica. Eu preciso, Deus me chamou. O seminário prepara líderes, mas quem chama pastor é Deus. Existe sim a qualificação, a vocação dada por Deus. Mas a competência humana, a participação dessa parte é minha. O ler, o estudar, o se preparar. E aí eu fiz. Depois eu convalidei pela Metodista, pelo MEC. E aí a gente pode, né, ter aí maior abrangência. E hoje
das duas instituições, tanto do ITQ quanto do IBCamp. Eu sou professor. No IBCamp eu faço parte da diretoria. O pastor Jorge viu em mim esse potencial. Olha, o Átila está ali. Então, vamos chamar ele para ser professor, tem uma boa desenvoltura. Os alunos gostam, a participação dele muito coerente. E no ITQ eu sou professor nível Brasil. Inclusive, o mês passado eu dei aula de comunicação e oratória para todo o Brasil, para professores de escolas bíblicas, do ITQ, do MQTI e alguns pastores que ali estavam. Ô Átila, você... Cara, assunto polêmico agora, bebe aguinha aí e tal, Vamos se lá. prepara. Cara, é visto e notório assim que a igreja por vezes tem problema. Um exemplo da igreja católica que está pagando indenizações altíssimas lá, no caso de vítimas de pedofilia. E o que a gente pode ver? Que a pessoa que tem esse comportamento, ela sempre vai se aproximar onde tem criança. Tipo, ela tem ela é pedófila, ela vai estar lá na escolinha de futebol, vai estar onde tem criança. E dentro da igreja, como você evitar? E ainda complementando, porque você tem aquele cara que fala assim, não, a igreja dá dinheiro, hein? Então vou comprar um carrão. Aí esse já não vai lá nas crianças, ele quer ir pro caixa da igreja. Como que a igreja se protege aí desses desvios? Joia, muito bom. E obrigado pela sua pergunta, viu, Freire? O que acontece? Eu vou contar aqui para contextualizar e a gente chegar nesse aspecto aí. Quando eu assumi a minha primeira igreja, porque a gente inicia como pastor auxiliar, auxiliando o pastor daquela igreja que tem mais experiência, a pessoa madura, e ele está nos assistindo para ver nosso comportamento, as nossas atitudes diante das pessoas, um aconselhamento pastoral, uma visita, uma família. E ali a gente já vai trabalhando alguns aspectos. A vida militar me ajudou muito nisso. E aí eu fui nomeado para ir para o Parque Uziel, lá em Campinas. Juntamente com a minha esposa, fomos lá. O pastor tinha 12 anos na igreja, então ele passou por algumas decepções, algumas frustrações, traições, no sentido de ajudar, e aquele que ele mais ajudou foi os que mais traíram ele. E aí ele quis entregar a igreja. E a igreja era um barzinho, na rua Bortolo Vicentini, na rua do Açaí do Bocão. Eu sou muito bom de memória, tem coisa que eu memorizo bem. Eu assumi a igreja, era um bar a igreja. E aí quando eu cheguei, tinha lá na igreja, no dia da posse, vai amigos, vai familiares, nossa, vai ser o pastor agora, assumir a igreja. E era um barzinho. E aí, Freire, Ivan, tinha um membro na igreja, era uma irmã, um membro só. E a família Madeira. Família Madeira são os bancos. Ou família ruim, né? E naquele momento, sem recurso nenhum, muita dificuldade, mas eu sempre pautado na fidelidade. Jesus nos evangelhos, ele sempre disse, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor. O que Deus quer de nós é fidelidade. Por isso que quem vai avaliar o nosso trabalho, independente, seja uma pessoa que é dono de empresa, seja um funcionário, seja um pastor de uma grande igreja, um pastor de uma pequena igreja, Paulo diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo. E aí o fogo vai provar se as nossas obras é de feno, de palha, ou se são de pedras preciosas. Então a motivação e a intenção é do coração. A gente não consegue julgar humanamente falando, mas Deus, ele julga. E naquele dia, a igreja não passa por um julgamento, mas as obras sim, para ser recompensada. Mas vamos lá. A igreja sem recurso, tinha um bebedouro lá que colocava 20 litros, ele tomava 10. Tinha um devorador naquele bebedouro lá, um demônio aquele bebedouro. Um ventilador que bate quente. Eu nunca usei naquela igreja terno. Por quê? Era um barzinho, era um caixote. Minha esposa tem até hoje as fotos. E eu muito dedicado com a minha esposa ali, chorando, meu irmão. Ali foi a base do meu ministério. E eu lembro muito claro uma palavra que veio na minha vida. Eu falei, Senhor, é aqui que o Senhor quer me colocar mesmo? Aqui que eu tenho ministério? Eu já era professor, pregava em muitas igrejas, muita gente. Eu fui ser pastor, porque eu sabia que esse foi o chamado que Deus fez. E aí o Senhor falou assim, quando eu te levo para um lugar que não tem recurso, o maior investimento que eu faço é em você. A igreja começou a crescer. Eu e a minha esposa não somos pai ainda, estamos aí já caminhando para esse processo. Então, por ser um pastor jovem, de gentil aspecto, o pessoal fica com receio. O rapaz é novo, né? Vai saber o que ele quer, se é isso. Mas ali vai forjando o caráter de um jovem, de um pastor.
E o pessoal foi vendo a fidelidade, os frutos, pintando a igreja, organizando a seriedade, as mensagens, o cuidado, as visitas. Então ali, eu nunca recebi salário de igreja. E não acho errado isso. E aí eu fui exercer minha vocação. A igreja foi crescendo. Mudamos para o Monte Cristo, foi crescendo. E ali, mudando a mentalidade do povo, Freire, tudo que entrava sempre com muita transparência. Eu também dou aula de educação financeira. E aí, o povo vendo, cadeiras boas, data show, comprava na Calunga, emitia nota, porque a igreja tem esse aspecto jurídico para provar questão de contabilidade. O CNPJ. Normal. Então, as Sim. pessoas que fazem isso, a conduta é individual, mas existe uma preparação de transparência. E eu sempre mostrando para as pessoas. E o povo, nossa, o pastor comprou aqui uma lona de telão, colocou data show. Sempre muito bom. Microfone, naquilo que a gente podia. E a igreja foi crescendo. E eu sempre fui um cara assim muito prudente. Eu tinha 6 meses de aluguel já guardado no caixa. Por quê? A gente aprende na vida militar. Nós temos que estar no lugar sempre em condições de receber uma visita e sempre ali melhor prevenir do que remediar. Se um dia eu for chamado para assumir outra igreja, o pastor que vai assumir não vai ter trabalho. Vai ter aqui um dinheiro em caixa, vai ter a igreja aqui caminhando, limpa, organizada, o relatório, o patrimônio em dia. Então eu sempre pensei assim. Por isso que eu falo, o exército me ajudou muito nisso, Freire. E aí eu lembro que eu no Monte Cristo não tinha mais salão para alugar, porque foi crescendo, tinha 40 pessoas na igreja. Começamos com uma. Em 2 anos tinha 40 já. A bênção de Deus ali. E a minha esposa me ajudando sempre, minha auxiliadora. E estamos lá. Aí no dia, eu comecei a visitar o bairro para ver se tinha salão. Lá não tem salão grande. E na Carlos Estela Neto, para quem conhece, ali tem a pizzaria Estação, que é a principal, onde tem um fluxo. Tanto é que eu não fazia culto de quinta e de sexta, porque lá tem um fluxo, né? O Freire deve conhecer lá, é terrível. Então não, fazia ali de terça, de quarta e de domingo. E aí não tinha salão. Eu falei, Senhor, será que é aqui? Aí Deus ele sempre nos dá uma direção. Quando a gente está no ambiente que a gente entregou tudo que a gente tinha que entregar e aprendeu tudo que tínhamos que entregar, a pessoa mais interessada em nos mudar de ambiente é ele. E se ele permite algo bom sair, é porque tem algo melhor para chegar. E naquele momento, eu orando, reuni meu conselho diretor local, as pessoas ali, falei, olha, queridos, eu estou orando para Deus para a gente ir para um lugar maior. As pessoas terem acesso, ter um lugar para as crianças, porque tudo isso é importante. As pessoas hoje têm carro. Antigamente, precisava de bicicleta e andando, até vai de ônibus, mas hoje a maioria tem carro, tem um veículo, e que bom. E muitas pessoas queriam frequentar a igreja comigo, que já me conheciam, mas Deus é estratégico. No Osiel, Ivan, o pessoal não entrava não. O Uber, 18 horas, já cancelava a viagem, não buscava, porque tinha muito histórico ruim ali do Osiel, do Monte Cristo. E aí muitas pessoas queriam, Átila, eu quero ir na sua igreja visitar, uma palavra sua, eu gosto muito da sua mensagem, que você traz, a maneira como você interage. Aonde que é? Ele falou, Osiel, outro dia eu vou lá, vou Átila. Nunca foi. E aí, eu lembro que na época, o meu superintendente era o pastor Celso, e ele, na reunião de ministério, ele soltou. Ele falou, queridos, quem aqui quer um desafio de abrir uma obra nova? Ou seja, começar tudo de novo. Nós temos que abrir 2 obras. Eu levantei a mão. Ele olhou para mim, falou, pastor Átila, você? A igreja está caminhando, está tudo dando certo, você não tem preocupação com aluguel, agora é só... Aí eu falei, pastor, mas ali meu tempo, eu penso que já deu, não tem lugar para crescer. Mas rapaz, sério, eu falei, sério, se o senhor me der a oportunidade como o senhor ofereceu, eu aceito. E na época, um pastor, amigo meu, falou, Átila, vem ser meu pastor auxiliar na igreja que eu sou pastor hoje, no Guanabara. Eu quero você ao meu lado, você é uma... Ele usou assim uma figura de linguagem. Você é uma Ferrari andando numa paralelepípedo, Átila. Vem comigo, cara. Vamos aqui, você é um cara bom, mas nada contra o bairro do Osiel, do Monte Cristo, mas você é um cara bom. Vem trabalhar comigo, porque eu não tive ninguém na família para, no ministério, me orientar, me auxiliar. Não tive isso, não tive. Então, eu tive que aprender a ser pastor, pastoreando. Igual um pai aprende a ser pai, sendo pai. E eu falei, olha, vou orar. E Deus, no meu coração, falou, vai abrir a igreja. E aí eu falei, Senhor, se for da sua parte, vai ter paz, não vai ter dificuldade. Humanamente falando, eu queria ser auxiliar. Eu ia ter mais tempo, possivelmente ia ter um salário pastoral, ia me dedicar a estudo também, quero escrever, estou escrevendo um livro. E eu falei, eu quero me dedicar a isso. Só que na hora que eu orava, o Senhor falava, não, vai abrir a igreja. E o pastor falou, olha, Átila, é o seguinte,
Tudo bem, eu até te dou a oportunidade para abrir. Mas tem uma coisa, só se alguém quiser assumir lá. E aonde você está, não é qualquer um que quer não, Átila. E fechar a igreja também não é legal. Eu falei, não, pastor, eu entendo. Concordo com o senhor. Se não tiver ninguém, eu também não passo a igreja. Porque eu amo as almas. O povo, todo mundo vai prestar conta diante de Deus. Isso é na Bíblia. Independente de crença religiosa ou não. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós temos que prestar conta. Pelas boas atitudes ou pelas más. Mas tem um que vai prestar conta da vida dos outros. Esse é o pastor. Então eu sempre fui muito preocupado com isso, Freire, de pessoas que a gente fala de lobos, né, disfarçados de ovelha. E eu falei para qualquer um não. E teve um casal que se voluntariou. Casal de Deus, conheço. Uma bênção. E aí ele falou assim, pastor, a gente quer assumir a igreja. Eu falei, ó, Deus está confirmando. Aquele casal abençoado. Uma mulher que ensina bem, ele que é um homem de Deus, evangelista nato. Eu falei, legal. Aí ele falou, pastor Átila, vem aqui. Tem um casal que quer assumir. Eu falei, que bom, quer assumir. Aí foi na época que veio a pandemia. Aí nesse tempo, eu fazia culto online, eu fazia culto nas casas e comecei a fazer culto em hotel. Alugava um hotel, um espaço, pagava lá e aí até ter a locação do salão. E a nossa igreja tem uma burocracia para abrir igreja, né? Então tem a questão do fiador, do salão. Aí consegui abrir. No dia 5 de janeiro de 2021, a igreja no Parque Industrial, na rua da minha casa, onde é hoje. E aí abri a igreja lá. Abri a igreja com 6 meses. Nós temos uma ajuda do Conselho Estadual de Diretores de São Paulo. A Quadrangular trabalha assim. Então, 80% até 100%, os 6 meses de aluguel é o Estado que paga, para dar esse apoio, para a igreja poder, ter um fôlego. E os 6 posteriores meses, para dar um ano, é a região eclesiástica que dá esse suporte. Para a gente poder comprar um equipamento melhor, fazer uma melhoria. E com 6 meses, a igreja já estava arrecadando o suficiente para pagar o aluguel, algumas responsabilidades que nós temos junto à nossa igreja como administração, e não tinha dificuldade mais. 6 meses, Freire, na pandemia. Tinha igreja fechando, e aonde nós abrimos, a igreja estava crescendo. Mudamos a localização, melhor, parque industrial. E eu liguei para o meu pastor na época, falei, pastor, eu quero dar um passo de fé. Eu sei que eu tenho o direito de 6 meses de aluguel, mas tem igrejas nossas que não está bem. Pastor, eu vou abrir mão do meu direito e ajude aquelas que precisam, porque a gente não precisa mais. Deixa a gente caminhando, eu tenho orado, e aí veio se aproximando pessoas, empresários, pessoas assim, o trabalhador CLT, mas sempre transparente, sempre transparente. E a igreja foi crescendo. E aí ia dar um ano de igreja lá no Parque Industrial. Uma bênção, perto de casa, fácil acesso. De repente, esse pastor do Guanabara, amigão meu, pastor Luciano Granado, está lá em Americana hoje, Quadrangular, ele falou assim, mano, ele é brincalhão, falou, mano, eu estava no serviço, fechando um relatório da Polícia Federal. Falou, mano, eu quero te falar uma coisa. Falei, fala aí. Cara, você não quis vir como meu auxiliar para cá, mas você vai ter que assumir a minha igreja. Falei, não. A igreja que eu abri lá, Deus está abençoando, está frutificando. Não quero não, você está de brincadeira. Não, cara, você precisa. Meu pai faleceu, você sabe disso. Minha sogra também. Eu não tenho condição de ficar na igreja. O aluguel lá é alto. A minha dinâmica não é fácil. E eu quero ir mais perto da minha família para Piracicaba. E o nosso presidente estadual, o pastor Antônio Stefan, que a gente chama respeitosamente de pastor Toninho, ele está aqui na minha frente, em Campinas, almoçando comigo. E ele perguntou, Luciano, quem que você indica para assumir a igreja? Porque a gente investiu forte. A gente não quer perder investimento. E lá tem pessoas que querem continuar. Quem você indica? Ele falou, pastor, o único nome que eu tenho para indicar hoje é o Átila. Porque quando ele saía, eu já pregava na igreja dele lá. Então as pessoas me conheciam. Ele falou, então fala com ele. Aí eu falei, você está falando sério? Ele falou, sério, está aqui na minha frente. Eu falei, posso ir aí? Ele falou, pode. Ivan, Freire, eu estava com o uniforme da Escola Paulista e era na parte da tarde ali, já quase para ir embora. Aí eu já pedi para ir embora rapidinho, já peguei ali, fui, deu tempo, convenci ele e falou assim, eu lembro de você, rapaz, o nosso presidente estadual. Então, toda a igreja quadrangular do Estado de São Paulo, ele é o presidente, está na administração dele. E aí ele falou assim, você aceita o desafio? E aí eu falei, pastor, é difícil a gente falar da gente, eu não tenho tempo para isso. Mas eu quero falar para o senhor que a igreja que eu estou hoje é uma igreja nova, possivelmente uma boa parte vai me acompanhar.
uma parte vai ficar. Só que a minha maneira de trabalhar é assim. Eu peço que eles orem, são livres para continuar ou para ficar. E aqui, Freire, não vou me meter muito nesse tempo, por quê? A gente vai se tornando pastor, vai tendo as habilidades. E faz parte do que você me perguntou. Sim. Tem gente que quer acompanhar o pastor, mas Deus falou para não acompanhar, para ficar. Aí dá muito trabalho. Então, eu nunca prometi cargo a ninguém. Porque a pessoa que vai onde Deus planta, ela floresce e frutifica onde Deus plantou. Então, quando a pessoa quer acompanhar, se ela orou e é da vontade ali, tá tudo certo. Agora, quando vai, meu irmão, dá um trabalho. Então, a gente vai já tendo assim algumas maturidades, não romantiza tanto o evangelho. Pastor, eu vim aqui na igreja do Senhor, me identifiquei. Ô, querido, vamos aprender a viver convivendo? Fica aqui 3 meses, visita aqui, veja como é o convívio com os irmãos, porque a igreja é isso, é pessoas. E hoje dentro da igreja lá, você só prega? Como que é? Não, É como que falar um pouco da função do pastor, porque todo mundo acha que o pastor só vai na igreja no domingo ou na quarta, prega e vai embora. é igual o professor. O professor só dá aula, né? É, mais ou menos assim. Então, não, o pastor brasileiro, na grande maioria, nas demais denominações, ainda mais quando a igreja vai tomando proporção, o pastor ele tem que ter a questão administrativa, de documentos, burocrática, que ele é o presidente, né, da igreja ali em si. Está lá, né, no documento, no CDL, ele é o presidente. Na quadrangular, me refiro. E fora a questão também do aconselhamento, do acompanhar casos específicos e a ministração da palavra em si. Então, tem muitas questões. Por exemplo, a igreja que eu sou pastor no Guanabara hoje, o telhado, devido a essa chuva, a calha, o rufo e algumas partes teve manutenção. Quem tem que correr atrás? Eu. Apesar de ter nosso diretor de patrimônio, mas a questão de pagamento, de nota, é comigo. Esse aconselhamento é de casal? Qualquer pessoa. Muitas vezes pode ser alguém que está passando por uma crise, seja um adolescente, seja um adulto, um jovem adulto, uma pessoa na terceira idade, um casal, qualquer caso aí. As igrejas, ela tem aquele... Antigamente o pessoal fazia muito aquele encontro de casal, né? Tem muito encontro de casal. Nossa igreja faz isso. A igreja, quando eu assumi, ela não tinha ministérios, onde nós temos ali os departamentos, casais, jovens, adolescentes, escola bíblica. Então, tem diversos departamentos. Então, o pastor tem essa função de pedir a Deus, também ter essa sabedoria para levantar pessoas qualificadas para trabalhar. Aí eu respondo aquilo que você falou, Freire. A igreja é um extrato social da sociedade, assim como qualquer outra instituição, família, um ambiente corporativo, acadêmico, social. Na igreja tem todo tipo de pessoa. Engana-se quem acha que a igreja é perfeita. E deixar aqui bem claro, não existe igreja perfeita. Não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito. O que existe são casais que, através de um diálogo, um princípio, um respeito, fidelidade, lealdade, constroem um relacionamento saudável. Isso existe. Não existe empresa perfeita. O que existe são trabalhadores profissionais ali que espelham e refletem, através de camaradagem, de empatia, de profissionalismo, um ambiente saudável. A igreja é a mesma coisa. Nós somos imperfeitos. Jesus, que é o dono da igreja, ele é perfeito. E a Bíblia diz que aquele que começou em nós a boa obra, ele está aperfeiçoando. Todos ali estão em aperfeiçoamento. Então chega na igreja uma pessoa que está com o casamento destruído. E isso traz muitos problemas. Por isso que um dos fatores de eu ter procurado a saúde mental, como também um profissional, um psicanalista, foi para entender a demanda. Peraí, o que é espiritual e o que é de ordem emocional? Vamos entender esse diálogo, porque nem tudo é espiritual e nem tudo é emocional. Então a pessoa vem, ela tinha uma fragilidade, uma vulnerabilidade com o adultério. Se ele se aproximar de pessoas na igreja que tinham dificuldade com infidelidade conjugal, a tendência é ele continuar na mesma prática. E aquela frase que muitos dizem, os opostos se atraem. Não é verdade. A neurociência, eu como estudo, ela diz que os semelhantes se atraem. Então, o que é melhor? Paulo fala, aquele que roubava, não rouba mais. Antes, trabalhe e com as suas mãos compartilhe com aquele que tem necessidade. Olha que interessante. Hoje, o que a neurociência, na neuroplasticidade, traz, a Bíblia já fala há muito tempo. Paulo diz o seguinte, aquele que roubava, não rouba mais. Nós só conseguimos mudar um comportamento com o outro. Então, por exemplo, uma pessoa que deixou de roubar, ela não deixou de ser ladrona. Se tiver oportunidade, ela volta a cometer a mesma prática. Aí olha o que Paulo fala, aquele que roubava,
não roube mais. Antes, agora trabalha, amigão. Mas não é só trabalhar. Já que você tirava do outro para se beneficiar, agora você compartilha do que você tem com o que não tem. Então a gente substitui um comportamento com outro. Paulo fala isso em Efésios. Então aquela pessoa que tem fragilidade com fofoca, com adultério, com mentira, com tantas outras coisas, com dinheiro, ele tem que se aproximar de pessoas que têm um bom comportamento, ou seja, um casamento saudável, uma pessoa que é íntegra no falar, é coerente. Agora, tem gente que gosta de se misturar com gente doente. Essa é na muvuca ali. Está na muvuca, não é? Isso está em todos os ambientes, né? Pastor, como que hoje a igreja consegue sobreviver? Eu não vou dizer concorrer, né? Porque com o advento da internet chega muita informação. Eu tô lá, daqui a pouco vem um stories da mulher. Tive um sonho, amanhã vai vir um cometa, vai matar todo mundo, não sei o quê. Aí, de um outro lado, aparece um outro pastor lá, ele dando um kamehameha lá. Aí todo mundo cai. Aí eu até falei que você tem um que tá com a flecha lá, invisível, matando o demônio. Lá tem esse arco e flecha, esse poder. Como lidar com isso daí? Será que algumas pessoas vão nessa expectativa de buscar essa magia? Olha, Freire, o que você disse é uma grande realidade. A igreja brasileira precisa se pautar na palavra. Eu sou uma pessoa que estou muito ligado à educação. Tanto é que eu sou instrutor na Escola Paulista. Desde a minha conversão, sempre fui muito pautado na palavra. Sou professor de seminário. Estou cursando docência no ensino superior. E o meu sonho é fazer doutorado. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidastes nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela vai deixando, a gente usa uma palavra chamada unção, que é aquilo que Deus ele habilita alguém para uma função específica, tem um propósito. Então, quando acaba a unção, a pessoa começa a ter invenção. Aí tem muitos que, ao invés de ter um ato profético, começa a ter um ato patético. E aí coloca a igreja numa questão de descrédito. Vai perdendo credibilidade. Então, o poder não está no pastor. O poder está no Deus que chamou o pastor. O poder não está em placa denominacional, mas o Deus daquela igreja, na palavra. É pela palavra. É no poder do Espírito Santo. Então, as pessoas começam a criar, a inventar tanta coisa que você vai perdendo a finalidade. Agora, existe também, por outra parte, quando você vê um lugar que tem uma boa instrução, uma boa palavra, você fala, poxa, que bom ouvir essa pessoa, a palavra que ela traz. Por exemplo, existem os dons espirituais e existe o fruto do Espírito. Os dons espirituais são diversos, mas nós classificamos aqui praticamente 9. Existem mais, mas de maneira geral, vou dar aqui um exemplo. Dons ministeriais são 5, dons espirituais, além dos 9, tem mais. Mas vou classificar os 9 que Paulo fala em Coríntios 12, na sua primeira epístola. Ele diz assim: olha, existem os dons de revelação, os dons de elocução e os dons de poder. Dons de revelação são dons que revelam algo. Dons de elocução são dons que falam algo. E dons de poder são dons que fazem algo. Vamos classificar então aqui. Primeiro, dons de revelação. Discernimento de espírito. O que é isso, Átila? É a capacidade que Deus dá para alguém discernir o que está operando por trás daquela situação. Paulo estava junto com Silas, indo ali para Filipos. E naquele momento vem uma moça. E o texto diz que aquela moça tinha um espírito de adivinhação. Esses homens são de Deus, elogiando, bajulando. Uma hora Paulo olhou e falou, peraí, espírito de adivinhação, sai dessa moça em nome de Jesus. A moça foi liberta. E o texto diz que ela parou de dar lucros aos seus senhores. Como é que Paulo soube que aquela mulher estava possuída, oprimida, influenciada por um espírito de adivinhação? Por causa de um dom dado pelo Espírito Santo na vida dele. Esse é um dom. Jesus está em Lucas capítulo 10, versículo 13,
capítulo 13, versículo 10, uma mulher por um espírito de enfermidade, encurvada há mais de 12 anos, 18 anos. Na hora que ele olha para aquela mulher, discernimento é isso, é ver o problema na causa, resolver. Ele fala, mulher, ser livre desse espírito de enfermidade. Olha que interessante. Quando o corpo está doente, a gente ora para Deus curar o corpo. Existem os médicos que podem também ter o tratamento, a gente crê nisso. Na maneira de falar, Deus é previsível. E na maneira de agir, ele é imprevisível. Tem os psicólogos, os médicos, os oncologistas, a gente crê nisso. Mas Deus também pode curar através da oração, através de um dom espiritual de cura. Quando a pessoa está doente, Freire, isso aqui é uma questão de experiência minha, pessoal, no ministério pastoral. A gente ora para Deus curar o corpo. Mas quando a pessoa está influenciada por um espírito de enfermidade, o corpo está saudável. Quem está adoecendo o corpo não é a doença, é o espírito de enfermidade. A gente não ora para Deus curar, a gente ora para Deus repreender aquele espírito. Como é que a gente sabe disso? Discernimento de espírito. Existem ações e influências que ali está no espírito humano, ali tem um espírito maligno, ou até mesmo é a própria unção, o Espírito de Deus agindo através do homem. Primeiro dom, discernimento de espírito. Palavra do conhecimento. O que é isso? É quando Deus, na sua presciência, em toda a sua onisciência, ele consegue desvendar para alguém, num breve espaço de tempo, o que aquela pessoa já passou, está passando ou vai passar. Vou dar um exemplo. Jesus vê 4 homens descendo, um paralítico ali na casa onde ele está ensinando. E na hora que ele vê, o texto fala assim, e vendo-lhes a fé. Opa, peraí. Se está vendo a fé, não está vendo apenas ali uma simples atitude. O que o texto quer dizer é, Jesus ele está vendo desde o momento que eles se reuniram, passou na casa de cada um, ele levou aquele homem até ali, a multidão que impedia de entrar, e desceu aquele homem onde ele estava. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes Deus nos vê, não é somente aqui no Dualcast, no momento que a gente está passando, mas Ele sabe as lutas que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente passa. Ele sabe, não é só naquele momento, mas é todo o contexto que Ele já viu, o que a gente passou ou vai passar. Então esse é o dom da palavra de conhecimento. Dom da palavra de sabedoria, José. José, virão 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Só que é o seguinte, José, em tempo de fartura, economiza para ter estabilidade em tempo de escassez. O dom da palavra de sabedoria sempre vem com a solução para um problema que vai se instalar. Esse é o dom da palavra de sabedoria. José é um bom exemplo disso. Tanto é que ele foi colocado como governador. Porque ele era um homem simples, mas o dom dele era governar, administrar. Ele não era mordomo, era mordomo. Então, esse é o dom. Então, quando a pessoa tem um dom, é natural. Você vê que facilita, ajuda. E isso que opera é Deus por meio da vida do homem. Dons de elocução. Dons de falar em outras línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas. Infelizmente, tem muita gente que banaliza esses dons. Acaba banalizando, aí vira chacota. A pessoa liga, quer falar língua estranha. Esse que eu te digo, tudo quer revelar. Calma. Se Deus mostrou, amém, mas nem sempre é isso. Às vezes o que a pessoa quer é uma palavra de conselho. Você já falou em línguas? Eu sou batizado no Espírito Santo e acredito como evidência. E você entende quando alguém fala em línguas? Não. Não. Só teve 2 fatos, Freire, de uma interpretação, mas foi muito esporádico. Mas eu não tenho o dom de interpretação de línguas, mas eu tenho sim o de falar em outras línguas e o de variedades, mas de interpretar não. Na entrevista passada aqui, nós conversamos com o professor Eduardo Gimenez. Eles têm uma teoria da Terra plana. E eu vi que na grande maioria que defende essa teoria são o pessoal da igreja evangélico, eles entende que tem um embasamento bíblico, Ivan? Como que é? Pelo que o professor falou, tem vários versículos que entende que a Terra é plana ao invés de ser esférica, né? Redonda, né? Você já deparou que esse assunto nunca foi uma linha que... Já ouvi mas nunca me tive ali para atender, né? E eu costumo dizer que aquilo que eu não tenho clareza eu não posso afirmar com certeza, mas já vou falar já. Por enquanto tá só na sua igreja, não expandiu para a Terra toda ainda, né? É verdade. Na hora que for expandir, vê se é redonda, plana. É verdade. Outra situação, não sei se você tem acompanhado, mas tem um boom midiático aí, que é sobre OVNIs. Nunca
se ouviu falar tanto. E hoje tem muita imagem, inclusive o Congresso americano, ele fez uma audiência pública com os deputados e posteriormente uma segunda audiência pública com os senadores, onde autoridades da Marinha, assim, almirantes, falaram sobre, pessoa da CIA, agência de segurança, falaram sobre juramento. E o Congresso quer saber esse segredo, porque uma parte muito grande do orçamento vai e ninguém sabe para onde é. Você chegou a ver alguma coisa assim? Como que isso impactaria a religião, assim, o Átila? Bom, É uma distração para a pessoa que é religiosa? olha, tem muitos assuntos e a gente vê hoje com muita frequência que, como você disse, né, traz a questão de distração. Mas o importante é a gente se pautar na palavra. Hoje a igreja ela tem tomado muitos espaços em relação a montanhas de influência na sociedade, mas tem assuntos que, ao invés de trazer edificação, às vezes traz mais confusão. Tem outros que é importante ter consciência, se ater, não ser uma pessoa alienada dessa situação. Agora, por exemplo, essa questão de OVNIs, de pessoas de outros planetas, sempre teve e sempre vai existir. Tanto é que tem muitas religiões que falam o seguinte: Jesus, o mundo vai acabar, Jesus está voltando. Só que eles nunca falam o dia, né? E a hora, porque a Bíblia diz assim: ninguém sabe o dia e a hora. Tem hora que acontece umas que eu falo pro Ivan, vamos olhar na janela, ver se é hoje que ele tá vindo. Porque do jeito que... Agora, tem aquela coisa, tem igrejas que têm a sua linha bíblica e teológica. A palavra de Deus, ela não se altera, mas existem interpretações teológicas. Por exemplo, eu sirvo a Deus em um ministério que ele é pentecostal clássico. E nós acreditamos na volta de Cristo de maneira iminente. Isso sim. Tem igrejas que são históricas, como, por exemplo, presbiteriana, algumas igrejas batistas, que não acreditam no arrebatamento. A gente respeita, porque até mesmo dentro de uma questão doutrinária, biblicamente falando, existem doutrinas que são primárias e outras que são doutrinas secundárias. A escatologia, que é o estudo das coisas do fim, né, do fim do tempo, não é uma doutrina primária, ela é secundária. Por exemplo, tem linhas teológicas que vão falar sobre o pré-tribulacionismo, o meso-omide-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Tem pessoas que definem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem outras que acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação. E tem outras que dizem que durante a tribulação, o próprio Deus vem e resgata a sua igreja. São linhas teológicas. Átila, qual seria a sua linha? Eu acredito que a igreja não passa pré-tribulacionista. Agora, para mim, o que é mais importante? Aquilo que está em Mateus 24:12. Aquele que for fiel até a morte, esse será salvo. O que é importante? O importante é ser fiel. Se vai ser antes, durante ou depois, tem a sua importância, mas o ser fiel é o mais importante. Isso é o mais importante que a Bíblia nos orienta, né? Você vê que o mundo dá algum sinal ou você não se importa? Opa. Isso, biblicamente, nós temos, né? Tem muitos pontos que a gente converge. E aí é muito importante. Por exemplo, quais são os sinais que antecedem a volta de Cristo? Jesus disse que a volta do Filho do Homem vai ser semelhante aos dias de Noé. A geração de Noé foi a geração mais promíscua que teve. E essa geração, a gente debate entre teólogos, também sou teólogo, que nós estamos no último laço social da humanidade. Tanto é que ele disse: olha, vocês irão se casar, se darem casamento e estarão comendo, bebendo. Então, ou seja, as pessoas, o mundo, os valores estão perdendo, a questão do respeito a pai e mãe, a criança. A gente nunca viu tanto abuso como nos dias de hoje, a promiscuidade escancarada, entre outras coisas. A gente até respeita a decisão de alguém, mas está muito escancarado. A violência que tem se infiltrado em muitos setores. Então você vê que, poxa, o que está acontecendo? A apostasia, o abandono da fé, pessoas que, como Paulo disse, terão aparência de piedade, mas a sua prática vai negar a eficácia. Ou seja, pessoas até em púlpitos, se dizendo pastores, pessoas que deveriam dar um bom exemplo e ali escandalizando, mas está na Bíblia. É por isso que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, são alguns sinais. Também tem a questão dos judeus, que para nós é o relógio de Deus,
mas tem vários sinais, sim. Pestes, guerras, rumores de guerras, né? Tem tudo isso aí, Freire. Atila, só uma questão para não perder o time. Você comentou um pouco das diferenças teológicas, né? Isso, Você falou que é quadrangular e ela é uma pentecostal clássica. correto. Você pode dar uma palhinha geral sobre as outras vertentes? Posso sim. O que acontece? Nós temos as igrejas históricas, que elas são classificadas como presbiterianas, batistas e metodistas. São igrejas mais, vamos colocar assim, tradicionais. A crer na atuação do Espírito Santo, mas não tanto quanto uma linha nossa pentecostal clássica. Nós acreditamos e temos a linha que a gente chama de continuista, que Deus está operando nessa dispensação pela obra do Espírito Santo. Porque em toda a Bíblia Sagrada existem dispensações. Da seguinte forma, a Santíssima Trindade sempre está atuando em comunhão e comum acordo. Na Antiga Aliança, a gente vai ver muitas mensagens, muitas passagens assim. Deus veio sobre. Então, 3 classes eram ali ungidas por Deus, separadas por Deus. O rei, o sacerdote e o profeta. E cada um tem a sua finalidade. Então, naquele momento, Deus o Pai, em evidência atuando. Vai se manifestando, chega na plenitude dos tempos. Jesus ele agora toma a forma de homem. O verbo se faz carne. E o texto diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então ali é Deus entre. Ele tabernaculou entre o povo. Então agora é Deus o Filho que está em evidência naquele momento. Ele é morto, ressurreto, e ele envia o Espírito Santo. Nós estamos em uma dispensação onde quem está em evidência é Deus, o Espírito Santo, atuando através da igreja, dos dons, em tudo isso. Então a gente crê dessa forma. Então, uma igreja pentecostal clássica, ela acredita que existe uma operação da igreja influenciada diretamente pela obra e ministério do Espírito Santo, porque o texto diz: vocês farão obras iguais e até maiores do que essa, e eu vos darei o mesmo Espírito, estará convosco e vocês não estarão órfãos. Então, essa é a linha. E aí tem outra linha chamada neopentecostal, que aí está muito ligado a algumas denominações, que vem com a rosa ungida, entre outras coisas, mas a minha linha é mais da quadrangular pentecostal clássica. E essa linha neopentecostal é a que fica mais conhecida pelo lado negativo, né? Porque Isso. é o que passa na TV, igual ele falou da Correto. flecha, é o que faz mais barulho, vamos dizer assim. É verdade. E eu não gosto muito dessa linha, não. Respeito, mas não. Você falando dessa divisão de Deus, que o pessoal fala, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso. Seriam 3 divisões diferentes assim? Eles seriam autônomas essas divisões? Tipo, Deus está lá, Jesus consegue trabalhar em outro lugar, o Espírito Santo em outro? Ou são todos a mesma coisa no seu entendimento? Deus, Jesus e o Espírito Santo seria uma coisa só, uma coisa assim, para exemplificar, né? Definir Santíssima Trindade não é fácil. Você vai para os meios acadêmicos, a questão de material de apoio, Freire, não é fácil definir Santíssima Trindade. Tanto é que por que o judeu rejeitou Jesus? Porque a religião judaica é monoteísta. Então, o que mais agrediu Deus na Antiga Aliança foi a idolatria do seu povo. E é algo que é um pecado diante de Deus, que fere muito o coração de Deus. Então, o que acontece? Lá no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, tem um Shema. Ouve, ó Israel, que há um só Deus e um só Senhor. A Ele adorarás. Então, a gente começa a entender que ali é uma unidade composta. A Santíssima Trindade é uma unidade composta. Ali está Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Trindade na Bíblia não tem essa palavra, mas a todo momento a gente vai ver Ele atuando. A quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Quando chama o profeta Isaías. Na criação, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas te respondendo assim, para ser bem objetivo, em autoridade ontológica, Deus o Pai, o Filho e o Espírito têm a mesma autoridade, um só. Mas em subordinação econômica, em distribuição de atividades, tem diferença. Deus o Pai é quem ordena, Deus o Filho é quem executa e Deus o Espírito é que por ele vai toda a operação. Tanto é que no Novo Testamento,
olhando a biografia de Jesus, quem está atuando, Jesus nunca operou por meio da sua divindade. Ele operou por obra e ministério do Espírito Santo. Tanto é que ele disse, vocês farão obras iguais e até maiores. Por que iguais? Porque o mesmo Espírito que atuava em Jesus também atua através daquele que ele chamou. E por que maiores? Porque o tempo de Jesus foi limitado, foram 33 anos apenas. Aqui tem pessoas que já passaram dessa idade. Então, Deus o Pai ordena, Deus o Filho é ele quem vai executar. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus o Filho. E quem ressuscitou foi Deus o Espírito. Pelo poder é Deus o Filho, mas foi pelo Espírito Santo. E a obra que ele executou. Por exemplo, tem um segmento religioso, uma crença, né? Que vem domingo de manhã batendo palma para evangelizar. E sempre anda em dois. Eu estava lavando um carro na casa do meu irmão. Era um domingo, igual essa época do ano. E jamais ofender a religião de ninguém, né? A gente respeita, jamais. E ele falou assim, senhor, o senhor tem um tempo para ouvir aqui uma palavra? Eu falei, com certeza, por favor. Desliguei ali e parei o que eu estava fazendo. E meu irmão ouvindo. Eu falei, até bom para o meu irmão ver como é que o irmão dele trata as outras pessoas de outra religião, né? Olha, quer um copo com água? Não, eu quero sim. Aí eles começaram a falar. Um estava procurando a passagem bíblica, falou, eu acho que está naquele livro. Falou, você lê a Bíblia? Eu falei, leio sim. Conheço um pouco dela. E começou a falar. Aí na hora ele veio aplicar o segmento religioso dele, né? Aí eu falei assim, eu queria fazer só uma pergunta. Ele falou, pode fazer. Quem é que perdoa pecado? Aí ele falou, Jesus. Aí eu falei, então me mostre Jesus na antiga aliança. De Gênesis até Malaquias. Me mostre Jesus perdoando o pecado. Aí o outro falou assim, mostre para ele. O outro falou, não tem não. Não existe. Eu falei, quem perdoa o pecado é Deus o Pai. E o convencer é o Espírito Santo. Jesus não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Por isso cada um tem o seu papel. A maior característica de Deus o Pai é que ele ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quer ver? A maior evidência de Deus é o amor. Deus ama aquele que dá com alegria. Amem uns aos outros. O que define Deus é o amor. A maior característica de Deus, o Filho, é a salvação. Em nenhum milagre na Bíblia você vê Jesus correndo, pegando 99 Uber. Você não vê isso. Mas quando ele vê Zaqueu na figueira brava, ele fala, Zaqueu, desce, mas desce depressa. Está no texto. Porque hoje convém pousar na sua casa e hoje tem salvação nela. Jesus ele tem prazer em salvar. Quando ele foi na casa de Marta e Maria ressuscitar Lázaro, lá na sepultura, o texto diz que ele esperou ainda 4 dias, foi caminhando de Jerusalém até Betânia. E Marta falou, se o Senhor tivesse chegado antes, Jesus não tem pressa. Ele não se atrasa, ele não se adianta, ele chega na hora certa. Mas quando tem algo a ver com a salvação, ele tem pressa. Ele fala, Zaqueu, hoje eu tenho pressa e convém salvar na sua casa. Olha que coisa. E o papel do Espírito Santo é o movimento, é o mover. A Bíblia diz que estavam reunidos em um cenáculo 120 homens e de repente um vento veemente e todos foram ali cheios. E ali que a gente começa a ter um movimento. Lá em Gênesis o Espírito Santo pairava sobre as águas. E ao pairar, ele estava se movimentando. A maior característica de alguém cheio de Espírito Santo é que há um movimento. E ali existe o fruto do Espírito. E você vê que as pessoas elas são beneficiadas. Porque, afinal de contas, um rio nunca bebe da sua própria água. E uma árvore nunca come do seu próprio fruto. E através do fruto, do Espírito na nossa vida, que pessoas são beneficiadas. Ô Átila, mas então assim, é um só? É um só. É que a nossa mente é difícil de entender, né? Imagina a mim, então. É. Não, mas a humanidade é difícil assim entender, né? Mas a gente vê, por exemplo, Deus Se o eu Pai. for fazer uma oração para Deus, eu Deus ali, Pai. aí, mas ali é Jesus e o Espírito Santo, é tudo. Joia, boa pergunta sua. Na escola bíblica Porque eu entendo que é assim, eu sempre entendi que Deus fala, entregou o seu filho ao mundo. Então Correto. seria um entregando o filho, e o filho, quando foi embora, falou, eu vou, mas deixa o meu espírito. Correto. Então seria 3 situações diferentes, separado. Isso. Então, em autoridade ontológica, os 3 é um só. Em subordinação econômica, a manifestação é diferente. Vamos supor,
Quando a gente pega combate a incêndio, prevenção combate a incêndio, vamos pegar um gelo. Existe a forma líquida, sólida e gasosa. Santíssima Trindade seria isso. Então, Deus o Pai, o Filho seria a questão mais sólida, a gente palpa. Deus o Pai, o líquido. E o gasoso é o Espírito. Um exemplo, sei que não é fácil de compreender. Assim eu entendi bem. Melhor, não é? Fica melhor a atuação. Então, Deus o Pai fala assim, ó, apaga essa luz. Deus o Filho, que se fez o verbo encarnado, ele vai e executa aquela ação. Mas o poder, a atuação, é através do Espírito. Jesus nunca operou nada pela sua obra, pelo seu milagre em si. Sempre foi por obra e ministério do Espírito Santo. Então, quando a gente olha para a Santíssima Trindade, precisava de alguém para executar, alguém para esse plano. Então, eu costumo dizer sempre, né? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é Jesus, nem Deus o Pai, é o Espírito Santo. Por isso que um pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, porque ele é o único que pode fazer uma pessoa chegar ao arrependimento. E a pessoa conscientemente, através do intelecto, do sentimento, da vontade, cai em si e essa pessoa decide mudar. Lembrando que nem Deus muda a gente. Mas se quiser falar sobre isso, eu falo. Mas só para dar essa linha aí que você falou, eu lembrei aqui de uma coisa, e foi muito pontual o que você disse aqui, mas eu estou puxando para poder trazer essa explicação para ficar melhor na Santíssima Trindade. Mas esse é o caminho. Não tem... É porque eu entendi bem. O Átila, agora se nós ficar aqui, vamos ficar com o avançar das horas, né? E eu gostaria de saber, né, nessa época natalina, assim, qual que é o significado do Natal dentro da sua concepção religiosa? Tem árvore de Natal? Pode usar aquele gorro vermelho? Natal é uma festa pagã ou não? A gente olha, o Natal, ele tem um propósito, que foi o Filho de Deus, Jesus, enviado ao mundo. Tanto é que na taxa de natalidade se representa a questão de crianças que estão nascendo. E naquela época nasceu o menino em Belém. Para nós, a questão de árvore de Natal, a questão do gorro... O crente pode ter uma arvorezinha lá? Olha, pode, não é? Não pode adorar, né? Isso, não pode ter essa questão de adoração, né? Então é uma questão ali, até cultural. Por exemplo, as pessoas falam assim, não, na igreja não pode entrar de boné por causa de reverência. Mas você vai em Israel, eu não fui ainda, mas os judeus, se você for um dia, Freire, Ivan, quando você for no Muro das Lamentações ou em uma sinagoga, eles vão pedir para você entrar ou com o kippah ou com o boné. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca algo na cabeça, você sempre vai lembrar de que acima de você existe um Deus. Olha que coisa. O judeu tem muito isso. Por isso que o mezuzá, o filactério, tudo tem um propósito. Agora, a igreja não precisa ser judaizada. Só que numa questão pragmática, nosso país é um país muito miscigenado, então sempre tem aquela questão, né, do paganismo. Eu fui na igreja, tinha um cara com a camisa assim, com a folha da maconha nas costas da camisa. Eu falei, pô, mas dentro da igreja... Não, aí é uma coisa que é absurda, né? Então, assim, foi o que eu disse, eu procuro ser uma questão, assim, um pastor bíblico mais simples, né? Tudo que a gente puder evitar... Mas que nem no Osiel. Certo. O menino vai com a camisa do tio Patinhas lá. Mas é melhor ele estar na igreja do que com a camisa do que estar na rua, né? Com certeza, porque quem vai fazer a obra da mudança ali, né, da transformação, melhor dito, é o Espírito Santo, não sou eu, ninguém muda ninguém. Pelo contrário, a neurociência, a própria palavra de Deus explica que Jesus, ele mesmo falou, olha, eu apresento a vocês dois caminhos, um caminho estreito, uma porta apertada, um caminho espaçoso, uma porta larga. Quem decide escolher o caminho são vocês. Então ninguém muda ninguém. A transformação Deus faz. Uma obra maravilhosa da graça na natureza do ser humano. Agora, a mudança é individual. Queres ficação? O que queres que eu te faça? Então, se a pessoa não tiver a decisão ali, ninguém muda ninguém. Mas, falando de Natal, para a gente aí caminhar, e mais uma vez, obrigado, Freire, Ivan, Michel, Max, pela oportunidade. Ó, falamos o nome do Max 2 vezes, falta uma ainda, né, Michel? Anota aí para nós mostrar para ele. 3 vezes pede um louvor, né? Pede um louvor. Então, glória. Falando de Natal, a maior época do ano, aonde a gente observa que traz aquele contexto de espírito natalino, de rever familiares, amigos, as pessoas até procuram se reconciliar, mas para alguns, como eu disse, é até mesmo uma data dolorosa. Mas se tratando da palavra de Deus, Jesus ele nasce em Belém,
E eu quero ler aqui um texto que diz assim, está lá em Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. José e Maria foi um casal, a gente sabe que Maria foi uma jovem, uma adolescente, e ela engravidou pela obra e ministério do Espírito Santo. E José, tendo ela como a sua noiva prometida em casamento, desposada, como a Bíblia diz, ele então, para não infamá-la e ela não ter uma punição severa pela cultura da época, ele intenta no seu coração deixar ela. Mas o próprio Deus, por isso que é interessante, Ivan, tudo que Deus faz é em comunhão. Deus não é um Deus de confusão. A Bíblia diz que Deus aparece em sonho para José naquela noite e fala: José, não temas tomar Maria por sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E aí nasce Jesus em Belém. Naquele momento que ele nasce, ele então recebe uma divina revelação. O José, o pai ali adotivo de Jesus, porque Jesus não tem pai, o pai dele é Deus. A mãe, sim, biológica é Maria, porque não houve a concepção, né, carnal ali, para justamente não ter a passagem da natureza pecaminosa do homem. Então, José, ele fala assim, ó, Deus fala assim: José, pega o menino e Maria e vai para o Egito, porque Herodes quer matar as crianças. Nós conhecemos o texto. Quando Herodes é morto, passa aquela ameaça, manda voltar. E Jesus, então, ele agora cresce e vive em Nazaré, e estabelece seu ministério em Cafarnaum. Mas falando de Natal, o texto diz que não encontraram lugar para Jesus nascer. Infelizmente, nessa época do ano, como você muito bem colocou, Freire, muitas pessoas procuram dar presentes, comprar, que não está errado, mas esquece a maior finalidade do Natal, que não é o comércio, não é o Papai Noel, mas é aquele Papai do céu que deu seu filho como presente. E a pergunta que fica é: será que tem tido espaço nos nossos corações para Jesus nascer? Através de atitudes, de palavras, de ações, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos ouvem, Jesus está nascendo no nosso coração cada dia? E qual foi o maior propósito do nascimento de Jesus? Está lá em Mateus capítulo 1. Faço questão aqui de ler, que diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se existe algo mais danoso para a humanidade, é o pecado. E o que é o pecado? O homem foi concebido em pecado. O homem transgrediu. O pecado original, onde lá no Jardim do Éden o homem comete uma ofensa contra Deus, e o próprio Deus estabelece agora um plano da redenção, da salvação, que pela semente da mulher, ele teria o seu calcanhar ferido, mas ele iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus, na plenitude dos tempos, ele nasce, ele vai tomando ali a proporção até cumprir a sua obra salvadora. E no momento da sua morte, a gente observa que o único que tinha condição para satisfazer a justiça de Deus, de um Deus ofendido, foi Jesus. Então Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. E que por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, e por isso que todos pecaram e por isso que todos os homens morrem. A ordem de Deus para Adão foi: Adão, quando comerdes do fruto do conhecimento do mal e do bem, certamente morrerás. Eu sou professor de introdução à filosofia cristã. Muitas abordagens, filósofos dizem: o pecado não existe, Deus não existe. Só que a gente vê que a maior evidência de que o homem peca e que é pecador é que o homem morre. É por isso que diz que por um homem entrou a justiça, e pela obediência de um, todos foram justos. A salvação está à disposição de todos, mas só tem efeito para a vida de todo aquele que nele crê. Aquela mulher que foi pega num ato de adultério, o pecado como um ato e também em estado, como eu disse. Aquela multidão levou aquela mulher, Freire, Ivan, até Jesus, que estava ensinando naquele dia, e disse: Senhor, essa mulher foi pega cometendo um ato de adultério. Mas o que o senhor diz? Porque a lei diz para ela ser punida e ser morta apedrejada fora da cidade. Jesus, ele olha para aquela multidão com pedras na mão, julgando, porque as pessoas gostam muito de julgar. E ele olha para aquela mulher com compaixão, com amor. E ele então, a gente conhece a passagem bíblica, ele se abaixa, escreve com o dedo na areia, não diz o que é, e depois ele se levanta.
E ele agora responde a pergunta com outra pergunta, dizendo: quem aqui dentre vós nunca cometeu pecado? Atire a primeira pedra. A gente sabe que aquela mulher estava ali já com a sentença de morte, ia morrer apedrejada fora da cidade. As pessoas, então, a multidão começam a jogar as pedras. O que me deixa maravilhado com Jesus é que ele é grande, mas se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. Ele vê, e o texto diz que dos mais velhos aos mais novos começaram a sair. E ficou agora Jesus, a mulher e os discípulos. Ele volta para a mulher e diz: mulher, cadê os que te condenam? E naquele momento a mulher, quem sabe, coloca o cabelo para trás, enxuga o seu rosto, suas lágrimas, e olha ao redor. Aqueles que naquele momento estavam acusando ela não estão mais ali. Ela responde e diz: Senhor, ninguém me condena. A palavra dele, Ivan, é como se abraçasse, acolhesse, diz: nem eu te condeno. Aqui existe uma coisa muito importante. Eu tenho estudado, Freire, a espiritualidade e a saúde mental. Eu nunca vi na Bíblia Jesus confrontar um pecador. Primeiro, pelo contrário, primeiro ele acolhe, depois ele confronta. Ele sabe que o pecado é tanto um ato quanto um estado. Aqueles homens estavam julgando a mulher pela atitude dela de traição, de adultério, que prejudica a vida de uma família, de um casal. Ninguém está ganhando com isso. Famílias são destruídas, feridas são marcadas. Mas Jesus mostrou para aqueles homens que em estados todos estavam distantes de Deus, por isso todos pecaram. E eles saíram. Vocês estão julgando ela por aquilo que ela fez, mas vocês estão tão distantes de Deus, com os lábios louvam a Deus, mas com o coração estão distantes. Aqueles homens saem. Mas ele agora volta para a mulher e diz: mulher, eu também não te condeno. Ele acolhe. É como se ele dissesse: eu sei o valor que você tem. E o que você vem fazendo ou está fazendo tem machucado a tua alma. Tem destruído sonhos, famílias. E você não tem ficado feliz assim. Mas essa lágrima que escorre no seu rosto é uma vírgula. E o autor da vida vou te dar a oportunidade para escrever uma nova história. E naquele momento, se tem alguém que mais pode nos confrontar e não nos deixar em lugar confortável, é ele. Ele diz: mulher, porém, vá em paz, mas não peques mais. Porque ele sabe que a atitude de alguém pode prejudicar. É como se ele dissesse: o que você fez te trouxe até aqui. Mas se você tomar uma decisão hoje, eu te dou a oportunidade de escrever uma nova história. O Natal é isso. É quando ele nasce nos nossos corações, nos perdoando de todos os pecados, talvez até mesmo situações que a gente não fez. Quantas pessoas dizem: ah, mas eu sou honesto, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, mas é que o Freire falou: você é ladrão. Não, mas você está roubando o pai do seu filho, o que deveria ser. O esposo, o cara já, teve aquele confronto. Você não está roubando uma questão jurídica, social, mas familiar. Você precisa perdoar. Ah, mas eu não estava lá no Jardim do Éden quando perdoei. Como também ninguém estava na cruz do Calvário quando ele morreu por nós. Porque a obra da graça é salvação. É bondade, é misericórdia, é graça, é favor imerecido. Se na cruz do Calvário Jesus venceu o maior poder que escraviza o homem ao pecado, na ressurreição ele venceu o maior inimigo, que é a morte. E para o homem o pecado escraviza. E quantas pessoas falam: hoje você é um homem diferente, você é uma mulher diferente. Não consegue. Por isso que Paulo disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas ele diz: bendito seja o nome de Jesus, que por ele nós vencemos e somos mais do que vencedores. Se não for a graça dele na nossa vida, a gente não vence essa natureza que tem uma inclinação voltada para o mal, para o ódio, para a mágoa, para a falta de perdão. Mas quando ele faz isso, Jesus ele nasce no nosso coração, ele nos dá poder para vencer o mal. E aí, para alguns, a morte é algo doloroso. Eu lembro quando meu pai faleceu em 2018, e no velório eu falei, dei uma palavra, e a Bíblia diz lá em João, que diz assim, quando chegou na casa de Marta e Maria, e falou: Marta, você não sabe que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá? O maior temor do ser humano é a morte. O maior inimigo é a morte. E Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, ele venceu o poder do pecado. Mas quando ele ressuscita, ele vence o maior inimigo, que é a morte, que ele disse: onde está o tu, ó morte? Aonde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida e pela justiça. Que o Natal, nessa época do ano, não venha somente em presentes,
mas que Jesus possa nascer em nossos corações, tornando um homem melhor, uma mulher melhor e levando salvação nessa casa, porque aonde ele chega, coisas grandes acontecem e a nossa vida é cada vez mais e cada vez melhor. Falar o que agora? Sem palavras. Fala da Corleone Pizzaria. Ô Átila, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, tá? Que você possa estar sempre próximo dos nossos projetos. Você é uma pessoa muito querida, assim, por todos que nos cercam e agora por nós também, tá, cara? Agradeço muito e por essa mensagem. Gostaria também de, como o Ivan citou, agradecer a todos que acompanham o Dualcast, que nos fortaleceram durante esse ano, os nossos patrocinadores também, que somaram muito nesse projeto, nos deram força, e que a gente possa tá junto aí nesse ano de 2025. Que você também, o Átila, possa sempre contar com a gente aqui do canal, tá? Nos seus projetos, tá sempre próximo a gente também. Beleza? Mais alguma coisinha, Ivan? Eu gostaria só de agradecer pela ter participação, né, por essa participação. Foi realmente sensacional. Os ensinamentos que você deu, principalmente sobre o Natal, sobre Jesus, sobre a salvação. Então, sou imensamente grato pelo esse bate-papo aí. Agradeço muito. Muito obrigado, Ivan, Freire, toda a equipe técnica aqui do Dualcast. Que Deus continue abençoando grandemente vocês, que os projetos continuem com esse alto padrão, que o ano que vem não apenas vocês escolham, mas a mão de Deus esteja sobre cada participante, sobre cada tema. E parabéns pelo trabalho profícuo que vocês vêm fazendo e realizando. E para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui e compartilhar com a audiência de vocês o pouco daquilo que a gente tem. Muito obrigado. E pra gente pedir louvor, um abraço pro Max, né? E aí foi 3. É isso aí. Agradeço o pessoal que acompanhou. Esse foi o Dualcast de Natal com o Átila, o poderoso. Valeu, pessoal.